Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos em mais um Disruptcast. Hoje um Disruptcast muito especial, Alexandre Barbosa. Nosso 100º Disrupt. 100º programa, viu? Exatamente, hoje... O tempo passou. Exatamente, e por conta disso, nada mais justo que fazermos eu e tu somente, né? Conversarmos sobre o que aconteceu nesse intervalo de 100 programas. 100 programas. E nesse meio tempo, nós discutimos tecnologia, inovação, empreendedorismo, saúde, educação, cultura, tanta coisa aconteceu, né? Verdade, e direitos também, né? A gente que é da área jurídica, mas estamos sempre conectados com as interfaces, né? Das demais ciências, do conhecimento em geral, né? E o Disrupt, ele galgou lugar, né? Começamos na Colmeia, às 9h30 da noite, Isso aí. né? Na terça-feira, e agora estamos no horário da tarde aqui na CBN. Exatamente. E foi muito interessante o tanto de coisa bacana que se produziu, porque a ideia do Disrupt, né, Alfredo, é exatamente que nós possamos passar para o nosso público um pouco sobre todos esses temas, o direito, da inovação, da tecnologia, empreendedorismo e tal, de uma maneira mais simples, de uma forma que a gente brinca, né, que evita o chamado juridiquês, né? Que não estamos falando de direito o tempo todo, a ideia é exatamente que sejam temas mais compreensíveis, mais leves, mais interessantes. Exatamente. E eu lembro quando nós começamos a conversar sobre o Disrupt, né? Primeiro não tínhamos nome, mas pensamos em trazer... O nosso lema era acesso, né? Trazer o conhecimento de forma mais acessível à população, né? Muitas coisas que a gente faz no próprio programa de mestrado, né, da Univel em Direito, e que são temas relevantes, importantes, que não tem a ver só com direito, tem a ver com economia, tem a ver com sociologia, tem a ver com engenharia, né, com tomada de decisão. Tivemos temas de medicina aqui, tivemos tema de psicologia, tivemos tema de tudo, né? E o que você lembra, assim, uma coisa, Alfredo, em todos esses programas, uma coisa que te marcou? Vamos falar um pouquinho sobre algo marcante para ti. Sabe que eu vim de Foz agora, né, e estava pensando qual foi o programa mais interessante. Tiveram vários, Foram né? tantos, né? Tantos, pessoas inteligentes que nos ensinaram muito aqui no Disrupt. Mas o mais, digamos, inusitado, vamos dizer assim, foi o das meninas dos controles biológicos de pragas. Não sei se tu lembra. Verdade, lembro. Que nós temos muita risada com elas, né? Sim. Das mosquinhas que a gente... Como uma mosca pode controlar pragas? As abelhinhas mosquinhas, né? Exatamente. Acho que foi muito legal esse programa, né? Que nos trouxe uma visão muito disruptiva, né? Exatamente. Hoje isso está muito em voga, né? Não sei se é substituição o termo, mas a superação, né, dos defensivos químicos pelo controle biológico, né, de pragas. Exatamente. Isso é algo muito interessante, especialmente agora, nesse momento que nós temos assistido aí um grande problema de bebidas contaminadas também. Exatamente. Né? Não é exatamente a mesma coisa, Não. mas tem uma repercussão também grande. Isso que está acontecendo aí com metanol em bebida alcoólica. Então, toda forma de intoxicação, e me veio essa na cabeça exatamente por quê? Porque são muitas formas de intoxicação de produtos que acabam sendo consumidos e ingeridos no dia a dia e que geram um problema muito grave para a saúde. E os defensivos agrícolas, sem dúvida nenhuma, por mais que nós saibamos a necessidade deles, há que ter um manejo, há que ter um grande cuidado, não é? É verdade, verdade. E pessoas daqui, né, da região que entrevistamos, que nos trouxeram muitas coisas interessantes, novidades, projetos que nós nem sabíamos que existiam, que poderiam existir, né? Exatamente. Algo que eu me surpreendi
bastante, Alfredo, foi com o pessoal lá da Embaixada Solidária, lembra? Verdade. Lá de Toledo, um projeto muito bacana, Verdade. um projeto muito bonito, que traz a possibilidade de que as pessoas recomecem a vida. Isso. Pessoas que vêm de fora, que vêm de outros países, que chegam em Cascavel muitas vezes sem ter nenhuma condição de se recolocar no mercado de trabalho, ou mesmo de ter uma moradia digna, não é? A inclusão de outras culturas, né? Eu lembro que da moça que, como é o nome dela? Não me lembro o nome dela, que conversou com a gente, contou, né, a história da Kombi, que ela tem uma Kombi que vai passando nos lugares e acolhendo as pessoas, os refugiados, né? Inclusive com outras culturas, né? Homens que vestem saia e que estão ali, né? Africanos, enfim, né? Exatamente. E isso também chama atenção para a nossa região. O oeste do Paraná é uma região de muita diversidade cultural. Sim. Né? Desde Foz até, né? Temos os haitianos. Então isso é uma perspectiva que no mundo da vida, né? No nosso nicho aí de social, a gente não está muito atento, mas se nós nos depararmos, né, se nós pararmos para pensar, existe uma diversidade cultural, até dos indígenas aqui, que é um novo ecossistema social, né? Então, e é interessante por quê? Porque eu até comentei naquela oportunidade que eu não tinha a menor ideia de tantas pessoas, de tantos países que chegavam em Cascavel e que chegavam em condições muito difíceis de vida. A gente sabe dos haitianos, a gente sabe dos venezuelanos, não é? Mas eu pelo menos não sabia que tinha, por exemplo, alemão. Lembra que ela falou de 1 ou 2 alemães que chegaram aqui também numa condição de vida bem complicada para recomeçar, acabaram por escolher, em alguma medida, Cascavel, talvez até por uma organização administrativa de governo, porque eles vão entrando pelos aeroportos internacionais e, em alguma medida, acredito que o governo federal encaminhe para algumas cidades que aceitam e recebem essas pessoas que precisam de ajuda vindas de outros lugares. Né? É verdade. Então, assim, isso é uma disrupção sob o ponto de vista social. Sem dúvida, né? Nenhuma. E sob o ponto de vista tecnológico, Alexandre, o que te chamou a atenção assim, da tecnologia que a gente, né, sempre lidando bastante com os aspectos tecnológicos da vida cotidiana, mas elementos novos assim que a gente nunca imaginava. O que te chamou a atenção nesse Tem me chamado a atenção sempre, até por conta de muitos episódios que nós tivemos discutindo sobre inteligência artificial, discutindo sobre o modo pelo qual a tecnologia, em especial a inteligência artificial, tem invadido o nosso dia a dia, invadido a vida das pessoas, e nós estamos, sem ver, imersos na tecnologia e sendo diariamente colocados à prova em situações de inteligência artificial que a gente nem percebe muitas vezes. Acho que um ponto fundamental nisso tudo, né, que a gente falou bastante, vários programas, talvez podemos até levantar quantas vezes falamos. Várias. Eu acho que é o controle de dados. Dentro desse diagrama de proteção de dados, proteção, LGPD e tudo mais. Governança de dados. Né? Acho que, e tem uma frase que se diz, nós já falamos ela aqui no programa, e que me parece ser cada vez mais verdadeira, né? Os dados são o novo petróleo do mundo. Né? E lá, há 2 anos e meio atrás, quando começamos, ainda, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é de 2018, ainda, né, saindo da pandemia, aquele negócio todo, ainda estávamos, né, tateando sobre como isso estava, né, se colocaria não só na nossa região, mas no mundo todo, né? Hoje em dia, né, evolução bélica, inclusive, né, drones, etc., né, a questão das geolocalizações, os rastros que os dados deixam das pessoas, né, e aí sim, um pouco, inclusive, da falência, né, mas da fragilidade, né, da regulação sobre esse aspecto, né, transnacional, querendo ou não, por exemplo, de uma falta de uma governança global sobre esse ponto. Exatamente. E
falando em governança global, eu lembrei do seu orientador lá da Universidade de Roma. O Luigi Ferraioli. O que o Ferraioli fala sobre essa Constituição universal, global? Isso é muito interessante. O Ferraioli, ele é um otimista jurídico, né? Ele acredita que as mazelas do mundo se resolvem pelo direito. E ele até tem razão, porque os dados que ele traz, né, mostram que se não fosse o direito, nós viveríamos ainda a paus e pedras. Exatamente. Né? Então ele acredita numa visão mais, vamos dizer, kantiana, cosmopolita de um mundo regulado pelo direito. E ele acredita, então, portanto, né, no novo projeto dele, né, uma Constituição da Terra, né, uma Constituição global, um constitucionalismo global, que se construa democraticamente por meio de órgãos transnacionais capazes de trazer elementos de governança, de controle, de regulação propriamente dita, em aspectos que são também globais, né? Como, por exemplo, a questão das guerras, a questão da fome, a questão da saúde global, né? A questão do meio ambiente. Então, ele coloca pontos assim. Né? E esse projeto vai avançar, está avançando, é um projeto que tem... primeira vez que eu vejo Ferraioli se vincular a um aspecto político disso tudo, né? Porque ele sempre foi um jurista, sempre escreveu muito, mas nunca se vinculou à política. Então ele teve contatos algumas vezes aí com o presidente do Uruguai, com o presidente da Colômbia, né? A Itália aderiu, né? Recentemente esteve com o presidente do Brasil. Presidente do Brasil, né? Então é um projeto que, né, nasce de uma hipótese, talvez eu possa dizer até de uma utopia, mas qual o projeto que não nasce de uma utopia? Lembrando, né, Alfredo, que uma Constituição é a lei maior de um país. A Constituição é a lei que funda o ordenamento jurídico. Uma Constituição é efetivamente o marco inicial de uma regulação jurídica num país. E quando o professor Ferraioli fala numa Constituição da Terra ou numa Constituição global, fala-se, sem dúvida nenhuma, na possibilidade de nós termos uma lei maior que seja suficiente para regular as ações de todos os países, de todas as nações. E isso seria muito, muito, muito importante e muito, muito bacana, porque demonstraria, inclusive, um ar do quê? De paz, de solidariedade universal, de que todos tenhamos a possibilidade de viver em harmonia, apesar de todas as dificuldades que isso, sem dúvida, seria suportado para alcançar. Né? E os argumentos sobre isso, né, me parecem relevantes, porque os fatos sociais, né, históricos que ele traz para fundamentar uma Constituição da Terra são os mesmos que levaram a Europa a criar as constituições modernas, contemporâneas, né? Que é o pós-Segunda Guerra Mundial. O pós-Segunda Guerra Mundial, a catástrofe, né, do Holocausto, etc., que mostra que, por meio do direito, né, os países, né, signatários da ONU, ou enfim, os que construíram essa ideia de um nunca mais de uma guerra mundial, né, a partir de documentos jurídico-políticos chamados constituições, né, com rigidez e com elementos juridicamente sofisticados, vamos dizer assim, né? Então, é uma disrupção, né? Nunca falamos da Constituição da Terra, até interessante, né, o argumento. É uma disrupção jurídica, né? Até para os juristas mais otimistas do mundo, se você contar essa ideia, eles vão dizer, pois é, talvez, mas... É muito difícil, né? Sabemos, mas acho que é um olhar de esperança para a vida das mais diversas nações, né? E eu também lembrei agora aqui, Alfredo, de de uma conversa aqui nossa com o médico Jair Crestani, lembra? Foi esses dias aí que a gente conversou com ele, sobre as perspectivas de longevidade, de uma vida que possa ser mais elastecida, as pessoas viverem mais a partir de alguns cuidados. E dentro desses cuidados, me veio na cabeça agora exatamente a perspectiva tecnológica. A tecnologia, na sua opinião, Alfredo, a partir de tudo que a gente viu, e aliado a esse bate-papo que nós tivemos com o Alfredo e com outros médicos também que passaram por aqui, com o Alfredo não, com o Jair e com outros médicos que nós
recebemos aqui. Você acha que a tecnologia é um fator que mais vai ajudar ou mais vai piorar? Tu sabe o que tu está falando aí, e é um nó do nosso programa, essa pergunta, né? E a tecnologia, ela é boa ou é ruim? Ela ajuda ou atrapalha? Qual a medida, né? Eu me lembro de um poema do Hölderlin, né? Do fim do século XIX, que ele diz assim, ali onde nasce o perigo, nasce também o que salva. Né? Então, o problema do veneno para o remédio é a quantidade. É a quantidade. E uma coisa é certa, a gente se deu conta disso, né? Não tem como fugir. Não tem como fugir. Mas, por outro lado, é papel, inclusive, nosso aqui de denunciar os excessos e de mostrar os excessos para a conscientização, né, da população e das pessoas que nos seguem, né? Porque os problemas são comprovados, eles são drásticos, até reais, né? Até lembro agora, visíveis. Lembro agora do programa feito com a Ana Carolina, né? Sobre o impacto na mente das crianças. Exato. Aí também era uma coisa que eu queria chegar, né? Das tecnologias, das telas, né? A sensação que, né? Os estudos mostram, né, que as crianças, os ambientes cerebrais atingidos pelas telas é como se a criança estivesse usando droga. Né? E não só as crianças. Né? Não, todo mundo, mas a criança, pela neuroplasticidade do cérebro, que está em formação, que tem deve ter todo um cuidado sobre isso, né? A gente vê que é um fator delicado aí no ambiente tecnológico. E falando das crianças, lembrei do programa que nós fizemos sobre neurociência, neurodireitos, com a Kátia, lá de Toledo também, lembra? Sim, com a Kátia, a nossa aluna do mestrado. Isso, que foi muito interessante, promotora de justiça lá, e que está desenvolvendo uma pesquisa muito bacana sobre como proteger a mente infantil das neurotecnologias. O papel do direito, esse é o papel do direito. Né? O papel do direito é regular a proteção aos hipossuficientes. Né? Exato, dos vulneráveis, né? As pessoas que estão em condição de vulnerabilidade. E nessa perspectiva, me parece muito importante a gente reafirmar essa necessidade, né, Alfredo, de muito cuidado, de muita atenção no excesso da tecnologia. Muito cuidado, muita atenção com a saúde do corpo e da mente. Por quê? Porque nós temos uma série de problemas novos surgindo por conta do excesso de tecnologia. Verdade. E também, né, caminhando nessa questão da neurociência, do neurodireito, da relação entre direito e neurociência, né? Me lembro do programa com o Carlos Marden, né, que fala aí sim dos novos estudos sobre a decisão humana. Claro. Né? Sistema 1, sistema 2, sistema intuitivo, sistema racional, como nós tomamos determinadas decisões e como isso impacta diretamente no direito. Né? Falamos, inclusive, mais de uma vez, em mais de um programa, sobre, né, o enviesamento, né, que são os vieses, digamos assim, as heurísticas e os vieses, e os enviesamentos nas tomadas de decisão, né, sobretudo aí também no Poder Judiciário. Né? Sem dúvida. E outro tema também, que foi muito, muito, muito explorado e sempre lembrado aqui no nosso Disrupt, foi o tema da inovação. O tema dos caminhos para se alcançar a inovação, o tema dos fomentos para a inovação, a importância de se construir inovação, e mostramos aqui muitas coisas que têm sido feitas na nossa região. Né? Verdade. O Iguaçu Valley, o ecossistema do Iguaçu Valley, que deu vários prêmios, né? Tivemos muitos membros do Iguaçu Valley aqui, presidente, enfim, e que contaram para a gente situações muito interessantes, né? Que não, pelo menos em alguns lugares, não foi tão difundida, né? E a gente teve uma conexão muito forte com esse pessoal, né? Porque os interesses são comuns. Claro. Né? São comuns, nos auxiliaram muito. O Hub One, por exemplo, Rafael, que nos auxiliou muito.
né? O Rafael anterior e o Fundatec, né? Fundatec. Como um todo, exatamente. E isso faz lembrar, né, Alfredo, uma coisa que me marcou. Carlos sempre me marca, Guedes, que é o nosso Carlos homem Guedes, da inovação. Ele mesmo. E ele falou e outros tantos falaram. E isso me faz sempre lembrar de algo que todo mundo repetiu, que a inovação não é só tecnológica, né, Alfredo? São muitos os elementos, os mecanismos e as formas de se criar inovação que não são necessariamente por meio de tecnologia. Tecnologia computacional, vamos dizer assim, né? Não é só você... Quando fala em tecnologia, quando fala em inovação, muita gente pensa em criar um aplicativo novo. E não. Nós temos muita inovação acontecendo através de processos, através de formatos que melhoram a vida das pessoas, mesmo fora do ambiente tecnológico. Claro, por exemplo, a invenção da roda é uma grande inovação, talvez uma das maiores da humanidade. Não tinha computador à época. Exatamente. A escrita, a fala, o Por fogo, isso então, é que a tudo é gente inovação. sempre diz, né, Alfredo, que a inovação ela não se constitui, na maioria das vezes, em uma mudança de paradigma, né? Ela não muda a forma como as coisas acontecem. Ou melhor, ela não muda o que acontece, ela muda a forma como as coisas acontecem. Então estamos mais para aquilo que inclusive dá nome ao programa, que é uma disrupção. E também agradecer aos nossos convidados externos, né? Sempre. Não só os que vieram aqui presencialmente, mas os que se dispuseram a gravar conosco, né? Online. Estavam ali na telinha, bonitinho. Sim, inúmeros lugares. Exatamente. Né? Mostrando que a tecnologia nos ajuda nesse passo, né? Exatamente, nos auxilia. Exato. E eu acho que é muito bacana, Alfredo, nós, nesse 100º programa, dizer para os amigos, para as amigas, o pessoal que está assistindo, que nós temos esses programas todos eles, os 99 programas, estão todos no Spotify e no YouTube. Estão todos no YouTube. Exato. Então você pode revisitar várias das nossas entrevistas. Acho de grande importância nós também lembrarmos do nosso parceiro aqui de bancada, o professor Paulo Pegoraro, que está sempre com a gente aqui. Sempre nos auxiliando, né? Inclusive, esse programa nós havíamos convidado, como nosso convidado seria o Paulo Pegoraro, né? Não para ser convidado, mas para debater conosco a ideia do Disrupt, né? Esses 100 programas. E agradecer também esse pessoal que sempre nos auxiliou. Sempre. Né? Os nossos bolsistas. Desde o início a Silvia, né? A Silvia vai nos escutar. A Silvia, o Felipe, quem mais? Tanta gente boa aí que nos ajudou, a Milena. A Milena, claro, saiu agora. Isso. A Rê que assumiu o lugar. A Marúzia que está chegando. Todo mundo. Não, corremos risco de esquecer alguém, mas só que todo mundo sempre. A Bruna nos que faz a Bruna. As diagramações do Instagram. Isso aí. Então, assim, a Lari auxiliou muito. Então, começamos com os bolsistas e continuamos também com eles, né? Se não fossem eles, nosso Disrupt não seria o que é. Conosco, é isso aí. Agradecer também o pessoal que está sempre na mesa de som para nos ajudar. Da comunicação. Né? A turma aqui da CBN, hoje da Colmeia lá atrás. Da Colmeia lá atrás, a CBN agora, né? A nossa diretora Viviane, que nos dá sempre muito apoio. O João, que no início, né, nos fez essa migração. Né? E toda a estrutura que nos permite estar aqui, né? E discutir esses novos elementos da sociedade contemporânea. Exatamente. E como sempre dizemos, hoje não temos tempo para mais nada, mas nós mais uma vez agradecemos a sua audiência, agradecemos quem esteve conosco ao longo de todos esses programas, 2 anos e meio. 2 anos e meio. E rumo aos próximos 100 programas. Rumo aos próximos 100 programas, sempre tentando trazer alguma coisa útil para a nossa comunidade, útil para a sociedade, falando um pouquinho sobre direito, tecnologia e inovação em um formato dinâmico e simples. É isso, professor Alfredo? E também, além do programa, está no Spotify e YouTube após, né? Colocamos ele, né, logo após a gravação, que fizemos ao vivo e a gravação vai para o YouTube, Spotify.
E também vamos convidar o pessoal para nos seguir no Instagram, lá no Disrupt Podcast. Isso. E agradecer mais uma vez e dizer que semana que vem estaremos de volta com mais algum convidado bacana que tem muita coisa para dizer para gente. É isso? Disruptcast na CBN, terça-feira às 16h30. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.